O voo 111 era um voo internacional regular de passageiros que costumava ligar o aeroporto JFK, em Nova York, a Genebra, na Suíça. A rota era operada pelo McDonnell Douglas MD-11. No dia 2 de setembro de 1998, o avião faria mais um voo entre Nova York e Genebra. A aeronave contava com 14 tripulantes e 215 passageiros, totalizando 229 pessoas a bordo. No comando do MD-11 estava o experiente capitão Urs Zimmermann e o seu copiloto, Stefan Low. O voo foi autorizado para decolagem e às 20 horas e 18 minutos, a aeronave decolava com destino à Suíça. O voo, de pouco mais de 9 horas, parecia estar seguindo seu destino sem nenhum problema, como costumava ser. Mas cerca de 50 minutos após a decolagem, os pilotos perceberam um cheiro de algo queimando dentro do cockpit. Logo após, uma fumaça começava a sair do sistema de ar-condicionado e se espalhou pela cabine. Ao perceberem que havia algo de errado com a aeronave, os pilotos emitiram um pedido de emergência chamado PAM-PAM e alguns minutos depois declararam Mayday, solicitando um pouso imediato. O pedido dos pilotos foi atendido e a torre orientou a tripulação a efetuar o pouso de emergência no aeroporto de Halifax, localizado no Canadá, local mais próximo onde a aeronave estava. Enquanto tentavam efetuar os procedimentos para o pouso, o fogo a bordo começou a se alastrar rapidamente, destruindo todas as conexões elétricas do avião, fazendo com que os pilotos perdessem a comunicação com a torre, tornando-se quase impossível sair daquela situação, já que não possuíam os comandos necessários para o pouso de emergência. O avião iniciou um mergulho em direção ao mar. Descendo rapidamente, o MD-11 tocou na água e, em seguida, explodiu, ceifando a vida de 229 pessoas. Estima-se que no momento da queda, a aeronave estava a 560 km por hora e a força do impacto foi estimada em 350 vezes a força da gravidade. Com o impacto, pedaços da fuselagem e objetos pessoais das vítimas foram espalhados por uma área de 10 km². Após o acidente, equipes de resgate iniciaram as buscas no local onde a tragédia aconteceu. As investigações foram iniciadas por parte da TSB do Canadá e chegaram à conclusão que o fogo havia sido provocado por um atrito e, logo em seguida, um curto-circuito no novo sistema de entretenimento a bordo da aeronave. O fogo se propagou de forma muito rápida devido à certificação inadequada dos materiais infláveis que estavam a bordo. Em 29 de outubro de 2018, a companhia Lion Air realizava o voo 610, uma rota doméstica saindo de Jakarta com destino a Pangkal Pinang, ambas na Indonésia. Para aquele voo, foi escalado o Boeing 737 MAX, que na ocasião estava há apenas 2 meses em operação pela companhia. A bordo da aeronave havia 189 pessoas, composto por 2 pilotos, 6 comissários e 181 passageiros. Às 6 horas e 20 minutos, o 737 MAX decolava pela última vez. Logo após a decolagem, os pilotos começaram a enfrentar problemas com o Boeing e chegaram a solicitar à torre de controle o retorno imediato para o aeroporto de origem, tentando controlar a aeronave e sem entender o que de fato estava acontecendo com o 737. Os pilotos buscavam a todo custo retomar os comandos da aeronave, mas sem sucesso. Às 6 horas e 33 minutos, o 737 MAX se chocava violentamente contra o Mar Java, vitimando todas as 189 pessoas que estavam a bordo. Com o impacto, destroços da aeronave se espalharam por toda a área. Esse acidente gerou grandes repercussões para a Boeing, já que as investigações preliminares apontavam que o acidente foi causado por falhas na aeronave e não humana. O primeiro ponto que o relatório aponta é que a aeronave apresentou falhas durante os últimos 4 voos, incluindo no dia anterior ao voo 610. Porém, essas falhas apresentadas pelo 737
não foram analisadas de forma adequada pela equipe de manutenção da companhia, e a aeronave foi autorizada para realizar o voo. Ainda de acordo com o relatório, houve falhas no projeto do 737 MAX e no seu novo sistema de controle de voo, projetado pela Boeing, conhecido como MCAS. Esse sistema é responsável por ajustar o estabilizador horizontal, abaixando o nariz da aeronave quando é detectado uma possível perda de sustentação, baseado nos dados dos sensores de altitude, ar, velocidade e o ângulo de ataque do avião. Esse novo sistema da Boeing, o MCAS, entrou em ação após o sensor do ângulo de ataque fornecer informações erradas. Com isso, o novo sistema automatizado entrava em ação na tentativa de realizar a correção da aeronave, empurrando automaticamente o nariz do 737 para baixo. O relatório aponta também ter encontrado evidências de que os sensores não haviam sido calibrados adequadamente e nem haviam sido testados pela equipe de manutenção da Lion Air. As conclusões das investigações indicam falhas graves nas operações da empresa aérea devido à falta de treinamento adequado, principalmente se tratando do MCAS, mas também sugere que a Boeing e os órgãos reguladores que certificaram o 737 MAX permitiram que o sistema de controle defeituoso fosse projetado dessa maneira. A aeronave que operava no voo 8501 da AirAsia era um Airbus A320-200. No comando da aeronave estava o indonésio Irianto, de 53 anos de idade. Ao seu lado estava o primeiro oficial, Remy Emanuel. O copiloto havia feito toda a sua formação em Paris, no seu país natal, e depois decidiu se mudar para a Indonésia para trabalhar na AirAsia. Além dos dois, 4 comissários de bordo e um engenheiro de voo completavam a tripulação. O voo 8501 consistia em uma rota entre o Aeroporto Internacional Juanda, em Surabaya, e o Aeroporto de Singapura. O Airbus decolou às 5 horas e 35 minutos do horário local e deveria chegar em seu destino às 8 horas e 30 minutos. Logo em seguida, o piloto percebeu que precisaria fazer um desvio por conta de problemas relacionados às condições climáticas do local por onde estavam passando, e por isso entrou em contato com a torre, solicitando autorização para fazer a manobra. Infelizmente, esse acabou sendo o último contato feito com a torre de controle. A aeronave chocou-se violentamente contra o Mar de Java, vitimando todos a bordo. Uma grande força-tarefa foi designada para buscar por qualquer sinal do avião, com mais de 30 navios e 21 aviões mobilizados. O relatório final do acidente apontou que uma sucessão de erros humanos e falhas técnicas contribuíram para os resultados trágicos daquele dia. As investigações encontraram problemas em uma das juntas de solda do computador da aeronave. E o pior de tudo é que os sinais de que alguma coisa estava errada apareceram várias vezes antes do acidente. Os responsáveis pela investigação descobriram que os registros do avião apontaram pelo menos 23 falhas ao longo do último ano, todos por causa de uma rachadura em uma junta de solda na placa de circuito do RTLU, um dispositivo presente em quase todas as aeronaves, que serve para evitar que o leme se mova em demasia para qualquer lado. Foi descoberto mais tarde que várias vezes as equipes de manutenção perceberam que o RTLU estava com problema, mas nunca resolveram de forma definitiva a situação. Tudo o que eles faziam era desligar 2 interruptores, ligando-os logo em seguida. Isso resetava o sistema e o avião voltava ao normal em poucos minutos. Mas naquele fatídico dia, o capitão acabou utilizando uma outra técnica para resolver o problema com o RTLU, que gerava alarmes na cabine. Ele reiniciou os disjuntores dos 2 computadores de bordo, pensando que isso iria resolver de uma vez por todas a situação. Mas, na verdade, ele acabou cometendo um erro gravíssimo. Ao fazer isso, ele desligou o piloto automático e fez com que a aeronave voltasse para o comando manual sem que os tripulantes percebessem. Na hora em que se deram conta do que havia acontecido, o avião já estava com 54 graus de inclinação.
O piloto tentou resolver a situação puxando rapidamente o avião para o lado. A partir daí, o comandante e o primeiro oficial passaram por uma série de falhas de comunicação que fizeram com que eles acionassem comandos errados na aeronave, perdendo completamente o controle. A história do voo EgyptAir 990 começou no dia 31 de outubro de 1999, quando um Boeing 767 decolou de Los Angeles e acabou caindo no Oceano Atlântico, vitimando 217 pessoas que estavam a bordo daquela aeronave. Naquela madrugada, o Boeing 767 levaria 203 passageiros e 14 tripulantes de Los Angeles até a cidade do Cairo, no Egito. Como o voo deveria durar 10 horas, incluindo uma parada em Nova York, a tripulação contava com 2 equipes completas de tripulantes. Na cabine dos pilotos estava no comando o capitão Ahmed El-Habashi. Ao seu lado estava Adel Anwar. Como reservas estavam os pilotos Rolf Noreldin e Gimiel Al-Batouti, que assumiram o jato após 4 horas de voo. A primeira parte entre Los Angeles e Nova York correu conforme o esperado, sem grandes intercorrências. Cerca de 20 minutos após a decolagem, o primeiro oficial substituto, Al-Batouti, dirigiu-se até a cabine dos pilotos e praticamente obrigou o copiloto a realizar a troca com ele, bem antes do previsto. Com a mudança não programada, Al-Batouti assumiu o posto de primeiro oficial e pouco tempo depois, o capitão informou-lhe que iria ao banheiro. Minutos depois, o 767 realizou um mergulho, provocando uma drástica alteração na gravidade da cabine e dificultando o controle do avião. Com um mergulho e um ângulo extremo, a aeronave ficou sem gravidade na sua parte interna. Em determinado momento, ambos os motores pararam completamente, fazendo com que o Boeing entrasse em um mergulho violento e se desintegrasse no ar, espalhando destroços por uma grande área do Oceano Atlântico. Infelizmente, todas as 217 pessoas que estavam no interior do avião acabaram morrendo. O Egito, no entanto, terceirizou essa responsabilidade para os Estados Unidos, que lideraram as investigações por meio da NTSB, o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos. E tão logo começaram os trabalhos, os americanos desconfiaram que o avião havia caído de forma proposital, o que fez com que eles envolvessem até o FBI na história. Um dos principais motivos para essa desconfiança foram as ações do primeiro oficial, Al-Batouti, que foi deixado sozinho enquanto o comandante foi ao banheiro. Enquanto estava no comando da aeronave, foi gravado pela caixa preta, repetindo a frase "Eu confio em Deus" em árabe várias vezes, indicando que, de alguma forma, Al-Batouti sabia que algo terrível iria acontecer. Segundos depois dele repetir várias vezes a mesma frase, os motores tiveram sua aceleração reduzida e diversos outros comandos estranhos foram dados até que o capitão finalmente voltasse para a cabine desesperado, perguntando o que estava acontecendo. Ao concluir a investigação, a NTSB disse que a aeronave caiu devido à alteração do seu padrão de voo normal a partir das ações do primeiro oficial. O documento vai mais além, com os investigadores dizendo que não há como explicar os comandos feitos por Al-Batouti e que não há nenhum tipo de falha mecânica que pudesse justificar suas ações. As autoridades egípcias não concordaram com os resultados encontrados pelos americanos e, mais de uma vez, tentaram colocar a culpa do acidente em falhas mecânicas, retirando a responsabilidade do primeiro oficial. A NTSB, no entanto, testou vários dos cenários apresentados pelos egípcios e nenhum deles apresentou uma situação plausível que pudesse explicar as decisões tomadas pelo copiloto, que claramente contribuíram com a tragédia. Vários jornais egípcios, bem como parte da população do país, defenderam na época que os próprios americanos haviam atacado a aeronave e estavam tentando abafar o caso. Mas, na prática, a grande maioria dos especialistas concorda
que o primeiro oficial tomou decisões extremamente duvidosas no período em que estava sozinho à frente dos comandos, indicando que há uma grande chance dele ter feito isso de propósito. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Aqui do lado, deixo o vídeo onde eu conto o desastre do voo 401 da Eastern Airlines. Te espero lá.